Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Terça da Mãe Coach, a live que acontece todas as terças-feiras aqui na Psicopedagogia Educacional. Prima querida, que bom te ver aqui, Letícia. Todas as terças-feiras às 21 horas, a live das Terças da Mãe Coach. Só me dá um ok aqui, Letícia, está tudo bom com o áudio, está tudo bem, está me ouvindo bem? Saudades, muitas saudades. Eu não vou falar muito, senão eu me emociono. Letícia, para quem está assistindo agora, é minha prima que mora lá em Pelotas, assim, muita saudade, assim, da gente, que a gente não se vê há muito tempo. Teus filhos estão lindos. Obrigada por estar aqui comigo aqui. Bom, vamos lá, que senão eu me emociono e choro. Gente, tá um calor aqui insuportável aqui em Criciúma. Tô com o ar ligado e tá muito quente. Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, eu sou a Andréa Muniz, sou psicopedagoga, coordenadora da educação infantil no SESC aqui em Criciúma, psicopedagoga na... Gente, que calor! Psicopedagoga no Espaço Terapêutico Estímulos, trabalho também com a psicopedagogia, com a educação parental. E todas as terças estamos aqui, nas Terças da Mãe Coach, uma live para a gente conversar, para a gente se ajudar, para a gente trocar experiências. Então, desde já eu agradeço a presença de vocês aqui comigo nessa noite de terça-feira. Na semana passada, a gente conversou, eu falei para vocês sobre 5 habilidades para se tornar uma mãe coach. São 10 habilidades no total e falamos das 5 primeiras habilidades. Então, hoje, nós temos a parte 2 das habilidades para se tornar uma mãe coach. Eu estou olhando aqui a minha colinha. As habilidades da semana passada que a gente conversou. Ter consciência de que é o exemplo número 1 para o seu filho. Ter uma visão positiva sobre disciplina. Ser uma mãe calma. Ser uma mãe ouvinte. E ser divertida e não estressada. Então, essas foram as 5 primeiras habilidades que a gente conversou na semana passada. E no final a gente fez uma atividade, uma ferramenta prática. Sempre quem ficar comigo aqui até o final da live, a gente vai fazer sempre uma atividade prática para vocês partirem para ação. Esse é o nosso objetivo das Terças da Mãe Coach, da gente poder reorganizar, reestruturar a estrutura, como está a rotina em casa, na família, não só com seu filho, mas também com seu companheiro, com a sua companheira. Eu coloquei Terças da Mãe Coach, o título, mas vocês podem convidar o seu marido, seu companheiro para também assistir, porque na verdade os pais, tanto pai quanto mãe, são coaches e a gente tem que dividir essa responsabilidade da maternidade com o pai também. Acredito, Letícia, que tu seja uma mãe calma, tu sempre foi muito tranquila, sempre foi muito tranquila e não seria diferente com os teus filhos. Para quem ficar aqui até o final, a gente vai fazer mais uma ferramenta para vocês utilizarem, para vocês já partirem para ação e realizarem com os filhos de vocês, tanto criança quanto adolescente, e não só com os filhos. Vocês podem, porque o que a gente conversou na semana passada foi a questão assim que a gente tem que primeiro ser a nossa treinadora, que é o significado do coach, para depois a gente poder ser coach da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Então, essas ferramentas que eu estou passando a cada terça-feira é justamente para isso, para a gente fazer um autotreinamento, um autoconhecimento e depois a gente ir experimentando. Nessas lives que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo às terças-feiras, vai dar certo? Não. É igual uma receita de bolo. Eu posso seguir a receita de bolo e dar certo ou não. Daqui a pouco estava muito quente, abriu o forno antes do tempo, abatumou o bolo. Então, isso não quer dizer que vai dar certo, mas a gente vai tentar novamente. Vai readaptar as habilidades, as ferramentas que eu disponibilizo aqui para vocês
e até a gente poder aceitar. Tem novidade, para quem ficar aqui até o final, tem novidade sim. Eu recebi muitos directs essa semana, essas 2 últimas semanas que eu venho fazendo as lives das terças da Mãe Coach. E eu recebi essa semana muitos directs, eu tive uma ideia bem legal. Deixei uma caixinha de perguntas ali nos stories ontem e recebi várias perguntas e eu resolvi tirar as dúvidas aqui com vocês e depois eu coloco nos stories também. Pessoal, só um pouquinho que mesmo com o meu ar ligado, tá muito quente, eu vou ligar um ventilador bem aqui nos meus pés, porque mesmo com o ar ligado, não tá vencendo aqui. Se o barulho do ventilador atrapalhar, vocês me avisem, tá? Bom, o jogo da escuta, para quem não viu, as lives estão salvas. Deixa eu arrumar aqui, tem coisa atrapalhando. As lives estão salvas, ficam salvas no meu feed, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem ir fazendo as ferramentas e fazendo assim com a família e com os filhos. Não precisa, então, se preocuparem agora em anotar e pegar caderno, folha e tal, porque a gente, essas terças da Mãe Coach, justamente pra gente, é um tempo para vocês, enquanto mães, pra gente relaxar. Coloquem aqui comentários no chat. Mande aviãozinho para aquela mãe, para aquele pai, porque não é só a mãe, então para aquele pai. Eu coloquei as terças da Mãe Coach, que é a gente, né? É a mulher que vai, a mulher que puxa, a mulher que organiza, a mulher que é mais objetiva. Então, mande aviãozinho para aquela mãe que está um pouco que está estressada, que está perdida, que está com um adolescente em casa, não sabe o que fazer, está com aquela criança que vai reiniciar, tá voltando para as aulas e aquela criança já tá naquele choro, que não quer voltar, que quer ficar em casa, quer ficar na praia, quer ficar com a avó. Então, mande aviãozinho, distribuam essa live para mais mães que vocês acham que deveriam estar aqui para a gente poder trocar essas ideias e essas informações. E quem ficar até o final, hoje eu disponibilizo mais uma ferramenta para vocês, terminando a live, para partirem para ação em casa, com vocês, com os filhos, com a família. Certo? Quem está aqui pela primeira vez, coloca aqui no chat para saber que é a primeira vez que vocês estão me conhecendo hoje, que vocês estão conhecendo, participando das terças da Mãe Coach. Bom, a habilidade, nós falamos de 5 habilidades na semana passada, hoje nós vamos falar das outras 5 que fecham as 10 habilidades da Mãe Coach. Mas, Andréia, eu tô chegando agora, o que é essa terça da Mãe Coach? Qual é o objetivo dessas lives, gente? O objetivo é a gente se ajudar, né? Eu acredito que ninguém tá nesse mundo aqui sozinho, a gente tem que se ajudar sim. E cada pessoa, com a sua experiência, tem o que acrescentar para as outras pessoas. Então, as terças da Mãe Coach, assim, não surgiu do nada, tá? Eu leio muito, gosto muito de ler, leio muito, busco informações. A minha profissão exige, não só a minha, né? Eu falo a minha porque é onde eu tenho a propriedade, o conhecimento como psicopedagoga. E a gente tem que estar sempre buscando. A gente sabe que cada ano, que cada século, que cada década, as coisas vão mudando, vão acontecendo, e a gente tem que estar informada sim, a gente tem que estar estudando sim, para poder ajudar as famílias que me procuram. Então, a gente tem que estar em busca. As terças da Mãe Coach é baseado neste livro, A Mamãe Coach, 10 habilidades essenciais para ser uma ótima mãe. Então, as terças da Mãe Coach, eu me inspirei baseado neste livro, que é da Lohane Thomas, e que ela fala e que ela discute que toda mãe é uma mãe coach. Toda mãe, pai, todo pai, mãe, toda mãe é uma mãe coach. Acontece que às vezes a gente não consegue administrar de uma maneira
firme, de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa, as habilidades e competências que a gente já tem. A gente sabe que a gente está passando por 2 anos, esses 2 últimos anos foram anos atípicos, diferente, que a gente teve que se readaptar. Muitos perderam o emprego, muitos pais de família, muitas mães de família perderam o emprego, muitos tiveram que tirar seu filho da escola de sua preferência e colocar numa escola mais acessível. Não que a escola particular seja melhor ou pior que a escola do governo, não. Todas as escolas aonde tem uma estrutura que fala da educação e que tem um corpo de professores engajado pelo mesmo objetivo ideal, são maravilhosas. Mas muitas famílias tiveram que fazer essas adaptações em função dessa reorganização familiar. Muitas famílias trouxeram o trabalho para dentro da sua casa. Muitas famílias tiveram que ser os professores dos seus filhos. Muitas famílias tiveram que entender o silêncio do seu filho. Muitas famílias tiveram que entender o seu filho no quarto, principalmente adolescente. O adolescente já tem aquela fase, já tem aquela característica que é própria deles. E aí, com esses 2 últimos anos, as coisas ficaram mais diferenciadas e a gente teve que se adaptar. Não está sendo fácil, não está sendo fácil a gente se readaptar, a gente se reinventar. Esse isolamento social mexeu com todos nós. Então, as terças da Mãe Coach, e justamente para isso, que é um momento nosso, para a gente parar, para a gente refletir, para a gente rever. Isso eu já faço, isso que a Andréia está falando é uma coisa óbvia, e eu não me dou conta que eu posso melhorar o que eu já faço. Então, eu não estou aqui para ensinar vocês a ser mães, vocês já são excelentes mães. Eu não estou aqui para ensinar que tá fazendo tudo errado, tem que fazer assim, não. A gente está aqui para melhorar o que já sabe. E nada melhor que a gente ter uma rede, que a gente ter um grupo, que a gente tornar as terças da Mãe Coach, por isso que eu digo, envie o aviãozinho, informe mais mães, mais famílias que precisam, que vocês acham que precisam estar aqui. A gente precisa formar essa rede. Ontem eu estava numa live com a minha mentora e ela falou justamente isso. Nós não estamos nesse mundo sozinho. A gente tem que formar essa rede, esse apoio para a gente trocar informações e poder nos ajudar. E aí, pensando nisso, em todos os directs que eu recebi, que eu tenho uma ideia excelente, mas aí só para quem ficar comigo até o final, que aí eu vou explicar e vou falar qual é a proposta dos grupos de desafios, para quem já quem já me chamou hoje. Tu vai falar do grupo do desafio? Que grupo é esse? Então, no final da live, eu falo um pouquinho do grupo de desafios da Mãe Coach. Bom, a habilidade número 6, dando continuidade da live da semana passada, é eu sei lidar com o estresse. É fácil lidar com estresse? Não, gente. Não é nada fácil lidar com estresse. A gente não consegue lidar com o nosso próprio estresse. Tá? A gente não consegue pensar assim, eu tenho que me controlar, eu tenho que respirar fundo para poder ajudar o meu filho, para poder desenvolver o meu filho. E na live, acho que foi na live passada, que ou foi na primeira, ai gente, agora eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas uma dessas 2 lives anteriores que eu coloquei que nós somos, foi na primeira, agora eu lembrei, que nós somos o espelho do nosso filho. Se a gente falar gritando, o nosso filho vai aprender que tem que falar gritando. Se a gente não mostrar, não ensinar, não interagir com o nosso filho, é a resposta que ele vai nos dar. Se a gente disser um não pelo não, ele também vai chegar um momento que ele vai dizer um não, porque é não para você. Então a gente tem que sim explicar o sim, por que é o sim, o não, por que é o não. E toda essa conexão, essa reconexão gera um estresse na mãe, gera um estresse no pai. E no momento que a gente souber lidar com o nosso estresse, a gente vai estar ajudando
o nosso filho a desenvolver estratégias para ele lidar com o estresse dele. A gente vai estar ajudando. Oi, Lilian! Saudade dos seus doces! Seja bem-vindo aqui na Psicopedagogia Educacional. No momento que a gente conseguir lidar com o nosso estresse e poder desenvolver essas estratégias e fazer com que o nosso filho consiga lidar com o estresse, a gente vai desenvolver a escutativa, que é uma das habilidades que eu falei na live passada. A gente vai saber se colocar no lugar do nosso filho, a empatia. O nosso filho vai saber falar, oralizar, dizer o que está sentindo, porque do estresse, porque do medo, porque da raiva. Então, vocês percebem isso, que não é só o simples fato de desenvolver habilidades para ser a mãe coach. No momento, é desenvolver as nossas habilidades para nós ajudarmos os nossos filhos a se tornarem adolescentes e adultos melhores. E pais para os nossos netos. Então percebam assim que desde criança a gente tem que estar desenvolvendo o autocontrole, o nosso autocontrole e desenvolvendo o autocontrole dos nossos filhos. A Lohane Thomas, ela diz, Manu querida, seja bem-vinda. A Lohane Thomas, ela diz que você sabia que mães de verdade são melhores que supermães? Então, essa proposta, esse objetivo de ser uma mãe coach, não ser a mãe perfeita. Que bom que nós não somos perfeitos, porque aí a gente a gente lê, a gente estuda, a gente participa da live da Psicopedagogia Educacional com a Andréia falando que eu sou uma tagarela, e a gente quer sempre se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente não tem que ser supermães, a gente tem que ser as melhores dentro do que a gente pode ser, dentro dos nossos limites. Outra coisa que é importante, reunindo todas essas habilidades, essas 10 habilidades, a importância de sempre mostrar, verbalizar e ensinar os valores da família. Mostrar, verbalizar o pai e a mãe. A autoridade, não a autoridade de ser assim imponente. Ai, obrigada, Michele, imagina, obrigada. Mas aquela autoridade de pai e mãe. Para quem me acompanha aqui no Instagram, eu leio o livro todo santo dia. Então, cada dia eu leio uma página desse livro. E ontem eu disponibilizei nos stories. Que a Andressa tem uma escrita, é uma leitura muito leve, uma leitura muito gostosa. Eu vou deixar a capa também do livro. Tudo que eu falo aqui na live, meninas, eu deixo ali, eu deixo dicas, sugestões e capas de livro que para vocês também, quem tiver interesse de lerem. Não estou ganhando nada em cima disso, tá? Mas esse livro, Todo Santo Dia, a Andressa, ontem eu coloquei nos stories, eu acho que ainda está disponível, então depois, quando terminando a live, vocês deem uma olhadinha ali, que ela fala, assim, da importância da conversa e da escutativa com as filhas e as combinações, mas que fica bem claro para as filhas, para as meninas dela, que quem decide no final é pai e mãe, e não por ser autoritários, mas por serem adultos e saber o melhor caminho. E aí eu lembrei dessa habilidade, eu sei lidar com estresse, habilidade número 6, eu sei lidar com estresse, justamente isso. No momento que a gente deixa claro para o nosso filho que todos têm o direito, todos têm os mesmos direitos numa família, mas que neste momento os adultos somos nós, pai, mãe, o tio, a tia, os avós, enfim, com quem os filhos, né, as crianças moram. Então, quem tem esse discernimento, essa vivência, essa experiência é o pai e a mãe. Então, no momento de dizer o não, não é o não por não, mas explicar que naquele momento não será possível.
ensinar o meu filho a lidar com o estresse. Começa com o exemplo de mãe. Então, foi o que eu falei ali no início, que a gente aqui me ajeitando, falando, que a gente, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto o responsável por aquela criança, aquele adolescente, nós somos o espelho deles. Então, a maneira que a gente vai fazer a nossa entrega é a maneira que a gente vai receber. Já perceberam aquela criança que grita, que faz choro, que chora, que faz birra na rua, no mercado, na loja, porque quer aquele brinquedo ou porque quer aquele lanche? Vocês perceberam como é que o pai, como é que o responsável, como é que as mães tratam? Não estou generalizando, tá? Mas a maioria. Perceberam? Para! Eu já mandei tu parar de gritar! Eu já disse que eu não vou te dar! E ele responde com mais grito. Ontem aconteceu uma situação, a gente está no colônia de férias, e tinha uma criança que estava ali sentindo falta da mãe, chorando, esse calor, ele pequenininho, e ele lá chorando, eu tirei ele, e ele chorando, e tô bravo, tudo bem, mas vamos dar uma voltinha, vamos ali com a Deia, vamos na sala, e fui, e deixei, acolhi o choro dele, ele estava brabo, então ele pode estar nesse nível de estresse brabo, porque eu tô de férias, eu não quero estar aqui, eu queria estar com a minha mãe, com meu pai, queria estar na praia. Mas assim, ó, eu deixei. Eu ainda perguntei, posso te abraçar? Não. Eu posso ficar aqui contigo? Ele pode. E aí ele foi chorando, ele foi se acalmando. Se eu começasse a perguntar, eu ia gerar mais estresse nele, eu ia ficar mais estressada por querer ajudar e não saber como, e a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então eu sentei, eu ofereci água, ele não quis, tudo que eu ofereci, gurias, ele não queria. Mas aí assim, ó, eu precisava passar essa tranquilidade, eu precisava passar esse nível de baixo estresse, esse nível de não estresse, para ele poder se acalmar e poder me dizer o que estava acontecendo. Então, essa habilidade nos convida a isso, a ter um autocontrole power, tá? Então, para as mães que estão me ouvindo, quem já me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu não sou mãe, eu não sou mãe biológica, mas eu sou mãe de coração de muitas crianças a cada ano. Eu tenho 47 anos e a minha prima está aqui assistindo, ela pode confirmar. Desde os meus 16 anos eu trabalho com educação infantil, sala de aula, alfabetização e por aí vai. Né, essa minha caminhada, essa minha jornada, essa minha carreira profissional. Então, eu tenho muitos filhos de coração, E é um autocontrole, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor. Chega uma hora assim, meu Deus, não aguento mais. Só que não é assim, a gente tem que ter esse autocontrole sim. E, gente, como é difícil. Esse autocontrole é muito, muito difícil, mas eu não vejo outra maneira. Da gente poder desenvolver as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu não vejo uma outra maneira. Nós estamos no século XXI. Eu, na minha adolescência, nós não tínhamos esse acesso à internet, nós não tínhamos esse acesso à informação como nós temos hoje. Então, eu não consigo imaginar, eu não consigo entender, eu não consigo perceber de outra maneira. Os nossos pais tiveram uma outra educação e nos deram outra educação, eles fizeram o melhor possível. E a gente pode fazer o melhor que eles fizeram e mais um pouco. A habilidade número 7 que a Lorraine coloca é: eu incentivo a confiança. Mães confiantes criam filhos confiantes. Gente, como é importante a gente prestar atenção no que o seu filho fala dele mesmo. E aí a gente parar para perceber. Será que isso que ele está falando dele mesmo é o que eu falo de mim, é o que eu falo de mim mesma? É o que o pai dele fala dele mesmo?
Vocês já pararam para pensar naquele filho que eu não consigo, eu não sei, eu tô cansado, eu não gosto, eu não. E aí, enquanto mãe, eu tô cansada, eu não consigo organizar a casa, eu tô desorganizada, eu não tenho tempo. Ele começa a chorar, eu não sei lidar com choro. Enquanto mãe. Então, no momento que vocês estão vendo aquela negativa do filho, antes de reprimir, de dizer, ai, não, para, tu é organizado sim. Então, antes de falar, de fazer algum comentário a respeito, pensem o porquê que ele está sendo tão negativo, está se cobrando tanto. E pensem, enquanto mães, o que eu estou ensinando e mostrando para o meu filho. E isso acontece que às vezes a gente nem percebe o que a gente fala, então nunca é tarde para a gente mudar. Então incentive a confiança, incentive o filho a falar do que está sentindo, ele está chorando, acolhe, é o momento dele estar triste. Por que, meu filho, que você está assim? Ele está com medo? Ele está fazendo birra? Alguma coisa está incomodando. E a maneira, neste momento, naquele momento, dependendo da idade, a maneira que ele consegue expressar essa angústia, esse motivo que está incomodando é através da birra, é através do choro, é através do grito. Então, ao invés de ficar só questionando ou só dizendo tu não tem que chorar, tu não tem... Perguntem. Acolha. Criar é muito importante nessa habilidade, eu incentivo a confiança, é importante criar a conexão da empatia. Então, de se colocar no lugar do seu filho e poder entender. Na live passada, eu falei isso, assim, da gente de olhar com os olhos do nosso filho, de olhar com o olhar da criança. Obrigada, Carol. De colocar no lugar dele. Nós somos crianças um dia, então não vamos deixar a nossa criança interior morrer. A gente tem muitas responsabilidades enquanto pais e mães, sim, muitas. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que deixar a nossa criança interior aflorar e deixar falar mais alto. Tem uma roda da confiança aqui no livro que ela coloca assim, ó: aumente a confiança do seu filho. É essa roda da confiança. Depois eu tiro uma foto e coloco nos stories para vocês. E ela coloca assim, eu vou até ler para vocês aqui. Quais delas você fez nas últimas 24 horas? Cada resposta significa que você fez algo para aumentar a confiança dele e fazê-lo se sentir seguro. Isso tudo, eu preparando, né, esse fim de semana a nossa live de hoje, e isso tudo a gente faz. Enquanto mãe, enquanto professora, enquanto Dinda, que eu tenho 6 afiliados, então, e a gente desenvolve, e a gente não se dá conta. E é tão automático num dia a gente desenvolvendo e aumentando a confiança do nosso filho que a gente não verbaliza isso para ele. E a proposta é justamente essa, de incentivar a confiança e verbalizar para o nosso filho. Então ali, verbalizar de que maneira? Elogiando, abraçando, diga a ele que você ama, fazendo ele se sentir valorizado. Escutar, a escutativa, gente, vocês viram que a escutativa está em todos os momentos. Divertir-se com ele, o tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade, essa diversão. Eu preciso disponibilizar 2 horas no meu dia para brincar com meu filho? Não. Vocês vão se organizar enquanto família e tu vai ver quanto tempo tu pode disponibilizar para o teu filho, para brincar, esse tempo de qualidade. É 30 minutos? Então é 30 minutos inteira. É 20 minutos? É 5 minutos? São aquele tempo inteiro para o seu filho.
Outra questão que eles colocam na roda é olhar nos olhos e estar sempre presente. Ah, Andréia, como é que eu vou estar sempre presente se eu estou em home office? Eu tenho que estar em home office ali das 8 ao meio-dia, das 2 até as 4, até as 5, até as 6. O meu filho está ali, está de férias, está brincando. Eu vou estar presente? Sim. O fato dele chegar e querer brincar, e o fato de tu parar um minuto e dizer assim, meu filho, mamãe está trabalhando em casa, você sabe o porquê, nós já conversamos sobre isso. Quando a mamãe terminar, a gente vai sentar e vai fazer a brincadeira que você quiser. Você está presente. Está dizendo um não para a solicitação dele naquele momento e está dizendo o porquê. Não está sendo ríspida, não está brigando, não está deixando de desenvolver a empatia, tu está te colocando no lugar dele, tu está entendendo que ele quer essa brincadeira, mas que no momento não é possível. Vocês já pararam assim para pensar que quando a gente incentiva o nosso filho, a gente ajuda ele a ter mais autonomia, a ter mais responsabilidade, a usar o tempo dele reorganizando as suas tarefas do dia a dia. Então, a importância da gente incentivar. Elogiar, elogie e digo por que estão elogiando. Ai, que lindo que você está hoje. Mas por quê? Eu estou lindo porque eu escolhi minha roupa sozinho? Eu estou lindo por quê? Então, não é elogiar pelo fato de elogiar. Ah, eu estou assistindo as lives das terças da Mãe Coach. O legal é elogiar meu filho, eu vou elogiar. Não. Olha no olho. Elogia e diga o porquê que está elogiando. Pelo simples fato... elogiar por elogiar é ótimo também, mas digo por quê? Empodera o seu filho, a sua criança, o seu adolescente. Para quem está chegando hoje, está assistindo pela primeira vez a live hoje, a live da semana passada a gente fala essa questão do adolescente estar muito no quarto, que a gente tem que respeitar sim esse momento deles, essa fase deles, mas também conversar, fazer negociações e entrar no mundo do adolescente. Eu recebo muitas famílias nos meus atendimentos e eles vêm com essa dificuldade, sabe, com essa dor de que o meu filho não quer sair de dentro do quarto, eu não sei mais o que fazer. Já propôs a ele, ao invés dele sair, de você entrar em algum momento? Porque é muito fácil para o adulto só vem, eu quero. Mas você já pensou em entrar, estar com ele? De ir ao invés dele vir? Pensem nisso. Elogiar. Aqui eles colocam da habilidade da confiança, de desenvolver e de elogiar. Habilidade número 8, eles falam, a Lorraine fala que sou uma líder motivadora. Então eles fazem uma analogia, que a família, o grupo familiar, é como se fosse uma equipe. E como é que é uma estrutura de uma equipe? Toda equipe tem um líder, toda equipe tem um objetivo em comum. Enquanto grupo, enquanto equipe, nós temos que chegar em tal lugar. E para que a equipe consiga chegar nesse resultado final, a equipe tem que ter algumas estratégias. Cada um tem o seu papel, cada um desenvolve a sua habilidade, a sua competência, mas para juntos chegarem num objetivo final. E aí ela coloca que a gente tem que desenvolver sim. Eu falando dos meus afiliados, um dos meus afiliados entrou agora na live. Beijo, Lucas. E ela coloca que dividindo com o pai, muito importante dividir com o pai essa habilidade de elogiar, de conduzir, de desenvolver, de resolver, motivar, inspirar
admitir erros. Enquanto eu, mãe, coach, enquanto líder dessa equipe, eu tenho que saber admitir erros, eu tenho que saber ouvir a opinião dos outros, eu tenho que saber resolver esse problema juntos. Então, a autora coloca essa questão, faz essa analogia da família, compara a família como uma equipe. E cada um do grupo familiar tem o seu papel enquanto equipe. O poder do sim enquanto grupo, enquanto equipe. O sim não é o sim porque eu vou dizer que pode, vou dizer que sim, porque agora eu tô atrapalhada, eu tô no meu home office, eu tô limpando a casa, eu tô respondendo meus e-mails, enfim. Não é o sim pelo sim. A proposta enquanto mãe coach, enquanto desenvolver, enquanto disciplina positiva, disciplina firme e gentil, a gente tem o poder do sim dizendo não. Mas não é um não pelo não. Mas é sim, eu sei que você quer fazer tal coisa, mas agora não é possível. Mas você pode fazer. Aquele exemplo do doce, de comer a sobremesa antes da janta. Não. Primeiro comer a janta, para depois a sobremesa. Não. Mamãe, eu quero comer. Sim, você pode comer a sobremesa, meu filho. Desde que, depois que você jantar, que a mamãe está fazendo um macarrão, está fazendo um arrozinho com feijão, depois da janta, você sim pode comer a sobremesa. Então, tem várias maneiras de dizer o não de uma forma amorosa, de uma forma gentil, de uma forma firme. Eu até vou ler, até eu grifei aqui na minha cola e vou ler para vocês, para não distorcer as palavras do livro. Punições, às vezes, podem ser eficazes. No entanto, elas não são uma ferramenta positiva e motivacional. Trabalhar com combinados. Gente, isso aí desde que, não sei lá, desde que a gente era piquitito. Eu não posso dizer desde que eu era pequena porque eu sou baixinha, então eu continuo pequena, eu só sou uma pessoa com uma idade mais avançada. Mas assim, o combinado é a melhor coisa que funciona até hoje. É combinar, é combinar. Na relação amorosa tem as combinações. Na relação entre pai, entre filhos tem as combinações. Então eu não entendo, eu não acredito em outra maneira assim de não ser esse combinado. A nossa penúltima habilidade. Eu fui ver o horário ali, porque chegando em 1 hora de live, né? O Instagram cai, mas se cair, se o Instagram me derrubar, eu retorno novamente, tá? Então, a gente tem a nossa atividade que a gente faz para quem tá chegando hoje, sempre no finalzinho da live, eu faço uma atividade, uma ferramenta prática, uma atividade aqui com vocês, para vocês já partirem para a ação, para vocês já ir desenvolvendo a sua família, se autoconhecendo, se autodesenvolvendo e desenvolvendo a sua família, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Habilidade número 9, sou uma mãe bem-humorada. Gente, que coisa boa ter esse bom humor ao natural. Né? Tem gente que acorda, tá ali chovendo, o tempo tá frio, mas acorda naquele bom humor. Tem gente que acorda mais quieto, mais silencioso, mais sério. Mas assim, durante o dia, de procurar ser uma mãe bem-humorada. A gente não vai ser uma mãe bem-humorada 24 horas. Ninguém vai ser bem-humorado 24 horas por dia durante 365 dias do ano. Não, não é isso que o livro propõe. Mas de algum momento de tornar aquela dificuldade familiar, aquele ranço, aquela briga da noite anterior, aquela desorganização, aquela não escuta do nosso filho, de que tem que arrumar suas coisas, tem que guardar os brinquedos, mas de tornar essas dificuldades do dia a dia de uma maneira mais leve, mais gentil, mais humorado. Essa é a proposta. E não se culpar. Eu vejo assim que os pais, as famílias que chegam até mim,
André, eu não sei mais o que eu faço. Eu tô fazendo tudo errado. Eu. Gente, não se culpem. Não se cobrem tanto. Permitam-se errar. Permitam-se errar, sim. Permitam-se recomeçar. Porque no momento que a gente começa a se culpar, eu não sei, eu não consigo, eu não faço fazendo tudo errado. Olha o exemplo e o espelho. A gente vai, sim, criar e desenvolver crianças que se sentem culpadas por tudo. Eu falei agora durante a live, leiam o livro todo santo dia. Leiam um capítulo por dia desse livro. E procure desenvolver também essa proposta que a Andresa traz do livro, que é maravilhoso. Tem me ajudado assim bastante, com certeza vai ajudar a todos. Habilidade número 10. Eu sou a mãe que quero ser. Nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos homens super-homem, mas nós somos o melhor enquanto pai, enquanto mãe, o melhor que a gente pode ser. A gente procura resolver conflitos de uma maneira que não deu certo, vamos tentar de uma outra maneira. Vamos mudar. Vamos trazer esse conflito para uma roda de conversa. E vamos escutar o nosso filho, nossa criança, nosso adolescente, de que maneira a gente pode resolver essa bagunça aqui que está aqui na sala dos brinquedos. Ah, vamos guardar os brinquedos. E como a gente pode guardar os brinquedos se a mamãe está aqui fazendo comida e o papai está ali no computador trabalhando? Como que a gente pode fazer isso? Entendeu? E vocês estão sendo a mãe e o pai o melhor que vocês podem ser. Ela coloca-se assim, ó, lembrem-se, ela colocou em letras garrafais nessa última habilidade do livro. Siga a sua intuição, acredite nos seus valores, faça o que você acha que está certo e não o que os outros acham. Siga o seu coração, acredite em você. Imagine seus desejos e sonhos para você e a sua família. Antes de eu conduzir mais um momento, mais uma ferramenta com vocês, para vocês partirem para ação e colocarem em prática em casa. Eu falei lá no início da live que eu tive uma ideia e que eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories ontem à noite e choveu de perguntas no direct sobre o grupo de desafios da Mãe Coach. Então, vocês já imaginaram, ao invés de vocês terem uma consulta online ou presencial comigo, da gente montar um grupo fechado? A proposta do grupo de desafio é esse. É um grupo fechado durante 15 dias com um número limitado, um grupo fechado no WhatsApp, com essas ferramentas, com essas atividades que a gente vai estar desenvolvendo e se ajudando, e eu conduzindo vocês durante 15 dias para vocês partirem para a ação e fazer a diferença. Se desafiarem enquanto mães, desafiarem a sua família e seus filhos para se tornarem melhores do que já são. Então, esse é o objetivo principal da gente criar esse grupo de desafio, um grupo no WhatsApp. É um curso? Não. É uma aula? Não. São desafios que eu vou conduzir vocês para a gente se tornar uma mãe melhor do que a gente já é. Acompanhe os stories, que durante essa semana eu vou falar um pouquinho, cada dia um pouquinho, desse grupo de desafio, como ele vai funcionar. Ok? Manda direct, deixa aqui no chat, envia pergunta. Lá no link na bio tem o meu número de WhatsApp, então cliquem no link da bio, vocês vão falar direto comigo para saber mais desse grupo de desafios. Na sexta-feira eu vou deixar o link específico do grupo de desafios, é um pré-grupo, já é um esquenta, para vocês poderem entender como vai funcionar e como que a gente vai... como é que vai ser a minha condução enquanto psicopedagoga nesses 15 dias de desafios para as mães coach e para vocês poderem se reconectarem com o seu filho nesse momento de férias.
Bom, eu convido a vocês, então, para vocês sentarem, estarem bem acomodados, respirarem fundo, fecharem os olhos. Não anotem nada agora, só relaxem, fechem os olhos, para a gente poder fazer essa ferramenta, essa atividade prática que vocês vão colocar em ação na sua casa, com seu filho, com seu adolescente, com seu esposo, com a sua esposa. A live vai ficar salva para vocês depois, se quiserem retornar, para poder refazer essa atividade. Então, para quem está chegando agora, a gente já está no final, chegando ao final da live. Sempre no final eu faço uma ferramenta prática para vocês conduzirem e fazerem em casa, mas vai ficar salva a live para depois vocês poderem ver toda a conversa. E a gente falou hoje de mais 5 habilidades da Mãe Coach. Então, fechem os olhos, relaxem, fechem os olhos e pensem nos desejos e nos sonhos dos filhos de vocês. Até onde vai essa conexão com o filho de vocês? Respirem fundo, lentamente, vão imaginando a carinha de cada filho de vocês. Imaginando os sonhos e os desejos. Imagine seu filho alegre, aquele momento dos seus filhos, do seu filho, aquele momento espontâneo, aquele momento feliz, aquele momento de alegria. Imagine a cor que o seu filho gostaria de ser. Quais os adjetivos que seu filho descreveria dele mesmo? Se ele fosse um esportista, qual o esportista que ele seria? Ou qual super-herói que seu filho ou sua filha seria? E se ele fosse um animal? Qual bichinho, qual animal que ele gostaria de ser e por quê? Imagine uma dessas qualidades, desses objetivos, que se ele não fosse a criança, o adolescente que ele é hoje, que cor que ele seria, como ele se descreveria, qual super-herói que ele seria, qual animal que ele seria. Vocês conseguiram responder todas essas perguntas? Sim? Que ótimo! Eu fiquei na dúvida se ele qual o super-herói não, porque hoje eles deixam bem claro, né, por causa da fantasia. Mas eu fiquei na dúvida a cor. Eu fiquei na dúvida o que ele falaria dele mesmo. Então, se vocês não conseguiram responder alguma dessas perguntas, continue com o olho fechado. Continue imaginando o seu filho, a imagem do seu filho. Continue imaginando tudo que vocês desejam para o filho de vocês, para a vida do filho de vocês. Imaginem que vocês estão chamando o seu filho para conversar, convidando ele para sentar no sofá, no parque, aonde vocês estão agora imaginando vocês com seu filho. Sente-se com ele, incentive ele a falar sobre os desejos e os sonhos dele, através de um desenho, através da conversa. Escutem a resposta, cada resposta que seu filho tem para dar. Essa é mais uma atividade que a gente pode fazer em casa com o nosso filho. Respirem fundo, abram os olhos. Coloquem aqui no chat o que vocês acharam da atividade de hoje, o que vocês acharam da nossa live de hoje, das nossas 5 habilidades.
e faça essa atividade com seu filho em casa. Escutem o que eles têm para dizer para vocês. Então, quando perguntem o bicho que quer ser e por quê, gente, o bicho geralmente, quando tem um bichinho de estimação, é sempre o cachorrinho ou o gatinho, porque já tem aquele bichinho de estimação. Mas assim, ó, o porquê que eles querem ser, gente, vocês vão se divertir. E nessa conversa, e nessa escuta, e nessa troca, vocês geram uma conexão ímpar com o filho de vocês. Vocês criam uma conexão, uma amorosidade ímpar. É uma atividade que vocês vão levar no coração de vocês para o resto da vida. Que vocês vão estar lá, eles vão estar lá adolescente, já vão estar vivendo a vida adulta, e vocês vão lembrar dessa atividade. Eu lembro que ele queria ser o bicho tal, porque ele falou uma coisa tão engraçada. Essa é a proposta do grupo de desafios da Mãe Coach, de gerar a conexão com o seu filho, com o seu adolescente, com o seu companheiro e com a sua companheira. De gerar essa conexão na sua família. De tornar as dificuldades do dia a dia, o estresse do dia a dia, os desafios do dia a dia, de tornar de uma maneira mais leve e mais suave. E como eu falei no início da live, nós somos um grupo, nós somos uma rede. Fábio, querida, beijo, saudade. E nós não estamos nesse mundo sozinhos. E a proposta do grupo de desafio é esse, de nos ajudarmos. Porque às vezes a experiência de uma família pode ajudar tantas outras. Então, para quem está chegando agora, eu agradeço a presença de vocês. Quem está chegando agora, a live vai ficar salva para vocês poderem rever. Tem atividade para vocês partirem para ação, assim como as outras 2 lives das semanas anteriores também. Então, façam essa atividade, refaçam, façam com vocês. Tenham um momento de vocês. Lembrem-se que antes de serem mães, vocês são mulheres e a gente precisa desse momento, sim. E vão testando, e vão fazendo, e vão conectando, se reconectando com seu filho, com seu neto, que a Fábio já é avó, e vão se reconectando com a criança que vocês têm na família, com as crianças e os adolescentes que vocês têm em casa. Eu vou deixar nos stories a capa do livro, todo santo dia. Recomendo vocês a fazerem uma leitura, um capítulo. É um livro leve, é um livro pequeno, não é um livro tão extenso, e é um livro maravilhoso também. Agradeço a presença de vocês, gratidão, muito obrigada por estarem aqui me acompanhando na psicopedagogia educacional, na terça da Mãe Coach, sempre às 21 horas. Obrigada pela disponibilidade de vocês. E na semana que vem, que é dia 1º, dia 2 de fevereiro, eu não vou fazer a live, mas eu vou deixar ali nos stories o porquê, e a gente retorna em fevereiro. Vou deixar uma enquete para ver o que vocês querem saber, conhecer e desenvolver aqui nas terças da Mãe Coach, mas a gente vai conversando. Vou deixar nos stories, vou deixar no feed o grupo de desafios, e sexta-feira eu vou disponibilizar o link direto do grupo de desafios. Já é um pré-grupo, um esquenta do que vai ser os 15 dias do grupo de desafios da Mãe Coach. Um beijo a todos vocês e obrigada pela presença. Vai ficar salva a live para vocês poderem assistir e colocarem em ação, colocarem na prática essa atividade de se reconectarem com seu filho e com a sua família em casa. Um beijo e até a próxima terça da Mãe Coach.